reconstruída essa obra para que venha a ser funcionada no nosso bairro. Reforçando a palavra do nosso colega, nossas praças, nós temos uma praça agora que foi feita, é a única do nosso bairro que foi feito no meio do conjunto, em uma parte do conjunto, rua D e C. Então nós gostaríamos muito, porque temos aí no Mangue, lá na Draga, um espaço que podemos fazer uma praça. Pode ser que não esteja a mesma estrutura do Augusto Franco, mas que pelo menos venha ter uma praça mais, exatamente. Então, o outro é um mercado para os nossos feirantes aqui, porque a sexta-feira é colocada as bancas na frente da nossa escola e é um transtorno para os alunos, para os profissionais que não têm onde estacionar seus carros, porque as bancas são colocadas na sexta-feira à noite. Então, isso impede, até por sinal, eu acho que vocês estão cientes, que houve até no Ministério Público sobre essa questão da feira. A outra coisa é sobre algumas ruas que não tem calçada. Nossa comunidade foi construído um conjunto e tem ruas que foram feitas sem calçada. A parede da casa, do conjunto, e não tem calçada. Eu mesmo solicitei a SMTT para colocar um quebra-mola e uma placa de sinalização. Ela não teve condições de fazer isso porque a calçada não tem nem 80 centímetros. Começa com 80 e não termina com nenhum centímetro porque não existe, termina na parede. Então, tem ruas aí constantes, sem calçadas, porque não foi. A rua foi invadida, foi feita só a rua estreita, com mão em contramão, mas não tem calçada. Outra coisa também que a gente precisa, que vocês vejam essa parte de fiscalização sobre motéis no meio da comunidade. Pode ser até que não seja incluída, mas que vocês dêem uma olhada. Porque está existindo muito motéis no meio das nossas famílias. Porque nosso bairro não é diferente dos outros, com a droga, com os adolescentes nas ruas, com a prostituição de adolescente. Então a gente precisa do apoio dos parlamentares, dos vereadores, para que isso venha melhorar. Outra coisa também, que nós estamos... faço a palavra dos meus colegas sobre a questão do transporte. Nós temos 2 transportes aqui na Avenida Perimetral Jardim Atlântico, que é o Jardim Atlântico. Um ônibus que passa a cada 1 hora. Então, a nossa alternativa é o TAC lotação. Então, um transporte de qualidade. Você vai lá para cima, como o colega falou, reforço, que eu não tenho carro, vivo de transporte. Demora passar o ônibus. Quando passa 5, 6, discutindo quem vai pegar primeiro. Eu prefiro taxa lotação, que eu tenho hora marcada, então, transporte de qualidade. E esse povo dessa cooperativa, ele só está pedindo um apoio dos vereadores, para estar sentando, para estar olhando para que venha ter uma lei para legalizar esses cooperados. Porque o que eles querem não é estar assim, nessa briga ilegal, fazendo o pai de família tirar do bolso o que não tem, por causa, eu sei que é complicado, mas vocês podem estar sentando, estudando, um meio de fazer uma lei que essa cooperativa funciona como funciona em outros bairros. E, por fim, uma escola de 2º grau, ensino médio aqui na nossa comunidade, que tem muitos alunos que saem daqui para estudar em outra localidade, Santo Dumont e outros, mas nós não temos condições de pagar transporte. Aqui é uma escola ótima, tem suas dificuldades como todos, mas só ensino fundamental. E a nossa comunidade, e tenho certeza, assim como outras comunidades, só tem o ensino fundamental. Eu agradeço pela atenção e espero que o que eu falei, vocês venham analisar, pensar, estudar e pôr em prática aqui. Estamos aqui para apoiar o que for melhor para a nossa comunidade. Obrigada. Obrigada, dona Givaneide. Senhora Carina Drummond. Meu nome é Carina Drummond, sou diretora de um conselho de associações da Zona de Expansão. Gostaria de saudar a vereadora Miriam Ribeiro, do qual saúdo todos os vereadores aqui presentes. Tem alguns pontos que foram colocados na apresentação que eu gostaria de ressaltar e pedir uma atenção maior para a relatora e para os vereadores, de que no plano existente, para o modelo atual do que foi apresentado pelo Condurb, há uma alteração em relação ao RIV, que é o Relatório do Impacto de Vizinhança, e que é de fundamental importância que a gente mantenha esse relatório de impacto de vizinhança, porque retirando o relatório de impacto de vizinhança
do novo modelo do plano diretor. A gente, enquanto o Combasa, enquanto o Conselho de Associações da Zona de Expansão de Aracaju, a gente acha que a gente vai perder muito, não só aquela comunidade, mas aqui também. Que a gente não vai ter um relatório que garanta que o desenvolvimento ordenado dessa região possa trazer algum impacto para aqueles moradores que aqui estão já existentes. Há exemplo daqui da Coroa do Meio, de que a gente tem, como a própria moradora falou, empreendimentos, inclusive hotéis e pousadas, que traz um impacto para a região, mas com a retirada desse relatório, a gente não vai ter, de fato, algo mais detalhado. Uma outra questão é o sistema de drenagem urbana, que é pouco falado ou comentado na questão do plano diretor de Aracaju. E na Coroa do Meio, em especial, em algumas audiências que participei no Ministério Público e estudando o próprio plano diretor, a gente visualiza que a Coroa do Meio e a Atalaia existe o sistema de drenagem urbana junto com o sistema de esgotamento sanitário. Há exemplo de alguns hotéis que, por alguns procedimentos do Ministério Público, tiveram que interligar seus esgotos nessa rede. E salve a todos o espanto de nós, nessas audiências, essa rede de esgoto, parte da Coroa do Meio e parte da Atalaia, não funciona. Então, parte da rede implantada já de esgotamento sanitário na Atalaia e na Coroa do Meio não funciona por causa da estação de tratamento de esgoto. Isso acarreta em poluição do mar, isso acarreta em desemprego e outras questões que eu acho que seria interessante também para que Vossas Excelências pudessem estar dando uma atenção maior em se tratando de drenagem urbana e esgotamento sanitário. A gente sabe que é uma política do Estado, mas que envolve também a questão da drenagem urbana. E, para complementar, eu gostaria que o senhor Juan deixasse mais claro a questão das vias existentes no plano diretor. Porque nessa questão das prováveis vias, vem algumas desapropriações. E a exemplo de algumas vias que nós estamos participando, a gente vê que essas desapropriações muitas vezes não vêm num valor agregado, porque algumas famílias, infelizmente, vão ser indenizadas pelo valor construtivo e não do terreno, por não ter construtor, não ter a escritura desse terreno. Então, gostaria que ele esclarecesse melhor essas vias, porque em se tratando de novas vias, a gente tem que pensar também que possa vir algumas desapropriações e alguns desses moradores possam estar, inclusive aqui, e não sabendo de que sua casa futuramente possa ser desapropriada para que essas vias sejam construídas. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Henrique Clay, ex-presidente da OAB. Tá certo. Muito boa noite. Eu cumprimento todos os vereadores, na pessoa da vereadora Miriam Ribeiro, presidente dessa mesa, deputada Ana Lúcia. Eu cumprimento todos os cidadãos da comunidade. Rinaldo já aqui identificou Messias como um líder comunitário, né, de longas datas. Então, em nome do líder comunitário Messias, eu cumprimento a todos os moradores e todos que estão aqui presentes. O plano diretor é de fundamental importância, é pedagógico, que tenha audiência pública, isso é previsto em lei, que a comunidade efetivamente participe da construção do plano diretor. O plano diretor, de cima para baixo, além de ser ilegal, é ilegítimo. Então, é de fundamental importância que todos nós não só conheçamos o que tem de projeto para o plano diretor, mas que possamos interferir decididamente, definitivamente, no plano diretor, porque o plano diretor é a regra da cidade que faz com que você possa ou não ter qualidade de vida na sua comunidade, ter bem-estar na sua comunidade. Portanto, não só aqui vim falar e pedir, mas reivindicar, ter projeto para que possa interferir na votação na Câmara de Vereadores, que já há um indicativo para, segundo li nos jornais, que esse projeto do plano diretor, da revisão do plano diretor, será votado, debatido e votado no início do próximo ano, meados de fevereiro em diante. O presidente da Câmara pode dizer isso com mais precisão.
mas esse é o indicativo que eu li nos jornais. Então é fundamental a importância. Não adianta nós termos aqui duas audiências públicas, essa é a segunda, e simplesmente falarmos, porque a fala sem a materialização do projeto, ela fica no ar. Está registrado na Câmara, mas é preciso que haja uma organização comunitária para que os interesses da comunidade sejam de fato discutidos e colocados no projeto do plano diretor. Essa consciência de comunidade é preciso se ter, né? Então, o que é que eu vejo aqui como problemas centrais do que já se participou aqui enquanto cidadãos? Tem o problema ambiental do manguezal, né? Quando um pobre invade o mangue, eu vejo a reintegração de posse rápida, a polícia agir energicamente, o pau come o pobre, né? Mas até agora não se houve nenhuma ação, nenhuma reintegração de posse, né, quanto a essas concessionárias que invadiram impunemente aqui o mangue, né, com desrespeito à comunidade, desrespeito ao meio ambiente, à cidade de Aracaju e aos poderes constituídos. É porque é uma cultura ainda na cidade de Aracaju que nós precisamos quebrar, romper, que os grandes não podem ser incomodados. As grandes empresas, construtoras, transporte público, lixo, que financia muitas campanhas, não pode ser incomodado. É preciso que, pela base, a sociedade, a comunidade comece a romper com esse vício. Então, um dos problemas da Coroa do Meio é a invasão dos mangues, é um problema ambiental. Mas o que mais me preocupou aqui, que eu não tinha, quero dizer, a dimensão desse problema nesse bairro, é o problema do transporte público, extremamente precário, defasado. Então é preciso que no plano diretor, um plano diretor não está discutindo de forma central uma mobilidade urbana. Hoje um dos problemas sérios da nossa cidade é trânsito e transporte público. O transporte público é de péssima qualidade. É preciso fazer uma revolução quanto a isso. É de péssima qualidade. É preciso, de uma vez por todas, estabelecer uma licitação no transporte público. Porque o transporte público virou monopólio há muito tempo. E é por isso que não tem qualidade para o povo. E a falta de qualidade no transporte público acarreta esse caos que está o trânsito em Aracaju. Então, se não há um transporte público regular de qualidade, é emergente, é imediato que regularize o transporte alternativo nesse bairro. Esse deve ser uma proposta central do bairro aqui Coroa do Meio, né? Porque em janeiro já vai se discutir em implantar a nova tarifa de ônibus. Isso é rápido, isso se organiza para cobrar do povo. Já se fala em 2,50, 2,65, é o preço do transporte, mas a qualidade é cada vez pior. Então, para terminar, gostaria também, um outro problema central é o problema fundiário. Aliás, o problema fundiário não é só da Coroa do Meio, é de diversos bairros de Aracaju. Está na hora de regularizar a casa do povo. E nesse plano diretor é preciso que saia um projeto consistente e que regularize esse problema fundiário em Aracaju, principalmente no bairro Coroa do Meio. Muito obrigado. Obrigada, Henrique Clay. Senhor Manuel Barros. Gostaria de dar boa noite a todos, saudar a mesa, na pessoa do meu querido amigo Bertolino. Dizer a vocês o seguinte, pessoal. Este momento aqui é um momento histórico e foi conquistado com muita luta. E a gente pode agradecer a luta do povo brasileiro, que há 15 anos atrás estava lutando para que fosse aprovado o Estatuto da Cidade.
Este ano completamos 10 anos do plano da cidade aprovado. E é exatamente a participação popular que nos dá a garantia que as políticas públicas vão ser executadas pelos nossos governantes. E essa consciência, nós que somos mobilizadores sociais, precisamos trazer mais a comunidade para participar das audiências públicas. Não é? Aqui mesmo, nós temos pessoas do Porto Dantas, né, do Bugio, do bairro Santa Maria, tá certo? E São Dumont. Mas é preciso que a comunidade local, que a comunidade onde o plano se realiza, a comunidade, as lideranças comunitárias não possam vir só participar das audiências públicas. Tem que trazer também os moradores do seu bairro, porque esse é o momento da gente poder reivindicar. Nós vimos aqui falar da questão do transporte coletivo. O transporte coletivo é grave em nossa cidade. Nós sofremos exatamente... Aracaju foi uma cidade projetada, mas quantos anos já se passaram, a quantidade de habitantes aumentaram, tá certo? Tivemos o plano diretor aprovado em 2000, estamos tendo a oportunidade agora de participar da revisão do plano diretor, e é preciso que, como o Ricley colocou muito bem, que a gente possa não só falar e jogar as palavras, mas precisamos colocar no papel e apresentar a relatora, aos vereadores, e acompanharmos também a votação. Porque quem tem que ser contemplado são realmente as pessoas que moram nos bairros, que estão sofrendo com a falta de moradia, está sofrendo com a falta da regularização, né, dos loteamentos, do saneamento básico. E eu não tenho dúvida que o plano diretor, se nós realmente acompanharmos, não só aqui agora, mas na votação, ele vai ser, nós aracajuanos, vamos ser contemplados e vamos poder brigar por políticas públicas mais voltado para todo cidadão aracajuano. Era o que eu tinha para dizer, parabenizar a Câmara de Vereadores de Aracaju, é esse hábito que nós temos que criar enquanto cidadão, chamando a comunidade para discutir os problemas da nossa cidade. É uma pena que a Câmara, tá certo, tem que chamar mais vezes fora o plano diretor para ir aos bairros de Aracaju fazer as audiências públicas, porque o povo gosta, o povo se sente bem quando é chamado para discutir os seus problemas, né? E graças a Deus nós temos um presidente da Câmara que veio abraçar exatamente essa questão do plano diretor e está fazendo essas audiências públicas juntamente com todos os vereadores e está nos dando essa oportunidade. Espero que depois do plano diretor possamos também fazer as audiências públicas nos bairros de Aracaju, para a gente poder falar, para a gente poder ouvir, já que não temos mandato, quem tem o mandato são vossas excelências, e é muito mais fácil chegar ao prefeito, chegar ao secretário, porque às vezes os nossos governantes, os nossos gestores, não compreendem que eles estão ali de passagem, eles não são eternos. Precisa ouvir a nossa população. Tá certo, pessoal? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Convidamos agora o senhor Rui Almeida. Boa noite a todos. Eu sou arquiteto, já trabalho, faço projetos para a cidade há mais de 30 anos e tenho vivido todos os problemas que a cidade, com o crescimento da cidade. Bom, nós vimos aqui bem claro que o grande problema da cidade realmente é transporte. Eu vinha falar sobre isso, mas Henrique Clay já esclareceu bastante o problema. E pensar que vai se resolver o problema do transporte colocando mais ônibus nas ruas é ingenuidade, porque as ruas de Aracaju não vão caber de tanto ônibus. Então é preciso que se pensar o transporte público de uma maneira mais ampla, mais séria, porque o que tem acontecido é o seguinte: se fazem leis, a cidade continua crescendo, a iniciativa privada pressiona muito, porque a cidade cresce, e a iniciativa privada visa lucro,
visa melhores condições de vida, seja lá para quem for, mas é o que se visa, é comércio, e o poder público fica parado, sem resolver nada. Nós temos um plano diretor que tem 11 anos, e desse plano diretor, muito pouco se fez. Já vamos fazer um outro plano diretor, que se não houver uma mudança de política, vai se passar mais 10 anos, 15 anos, e vamos continuar sofrendo. Aliás, vamos sofrer muito mais. Porque a cidade está crescendo desordenadamente, e no ritmo que vai, não tem solução para esse problema de toda a população, que se agrava muito. Bom, o que acontece em Aracaju? Como o transporte público é realmente muito limitado, quem não pode ter um automóvel sofre esperando um ônibus. Quem pode comprar seu carro, compra para se livrar desse problema. E aí gera esse transtorno que está o trânsito na cidade. Vou mudar aqui um pouco o lado, depois voltamos a esse assunto. Eu vi a questão que o Juan falou sobre o coeficiente de aproveitamento, que máximo seria 3 na cidade, isso incluindo a área total construída. Hoje, em Aracaju, você chega a 3,5, não é? Pode ser. Mas eu trabalho com projetos, e quando a gente vai fazer, por exemplo, um edifício de apartamentos, quem está limitando hoje o edifício, lógico que o número de andares está limitado também, mas quem limita hoje não é o coeficiente de aproveitamento. Quem está limitando hoje um edifício é a quantidade de garagens que a gente pode colocar no terreno. Então, a gente faz, qual é a conta que a gente faz? Você pode ocupar 70% do terreno, você ocupa 70%, vê quantos carros cabem, e aí a gente vê o que é que vai poder botar em cima. Então, se você baixando o coeficiente de aproveitamento, você não vai atingir isso. Porque se você vai, hoje quando você constrói, você não conta as garagens dentro da área construída. Porque vamos dizer, a diretriz, o que gerou esse coeficiente de aproveitamento, seria o quê? O não adensamento da cidade. Né? Isso controla o adensamento populacional e, lógico, construtivo. Esse adensamento, ele, vamos dizer assim, ele controlaria o fluxo de carros nas ruas, certo? E isso manteria um certo nível do que pode a infraestrutura urbana atingir ali dentro com essa população, para não ficar a cidade ficar concentrada demais e as ruas não caberem. Bom, mas nesse coeficiente que se utiliza hoje, você não considera as garagens. Se você está baixando o coeficiente e está considerando as garagens, o que vai acontecer com a cidade é o seguinte: você vai construir prédios pequenos na cidade e a tendência é que a cidade se cresça horizontalmente. Esse crescimento horizontal vai gerar o quê? Mais transporte, porque as pessoas vão precisar de mais distâncias. Um problema de transporte em Aracaju hoje também é isso, as grandes distâncias. Por quê? Tem uma região que é mais concentrada, mas a cidade toda ela é feita de praticamente casas de 1 ou 2 pavimentos, e Aracaju tem 500 mil habitantes, mas ela tem uma área urbana muito grande. E isso gera a necessidade do transporte, de mais transporte. Então, eu acho que esse plano pode falhar aí. Ela vai gerar uma cidade com área maior, que vai precisar de transporte.
E se isso não for resolvido, não vai melhorar a cidade. Eu acho que talvez, se você... e tem o grande problema também é não ter onde estacionamento na cidade. As ruas são estreitas. As ruas são estreitas, você não tem onde estacionar, precisa ter estacionamentos. Não há política pública de estacionamentos. Talvez uma solução fosse se pensar o transporte público de uma maneira global, que você tivesse estacionamentos públicos periféricos, para que você diminuísse o número de carros vamos dizer, no centro da cidade. Então, você pegaria um transporte público, pegaria um carro, iria até um estacionamento, e no centro da cidade você teria um transporte público eficiente, que não pode ser ônibus. Ônibus não vai dar conta disso. Como não dá em cidade nenhuma do Brasil.